Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 30º encontro. Continuamos o estudo do Catecismo na sua terceira parte, né? Já consideramos a parte dos artigos de fé, a primeira parte, depois os sacramentos e a vida litúrgica, e agora nós estamos naquela dimensão dos 10 mandamentos, a parte de moral, né? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, enchei os corações com os vossos dons celestiais. Sois chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria e esperança nossa, rogai por nós. Pois bem, hoje nós passaremos por alguns tópicos práticos assim da vida cristã. Eu digo práticos porque perfazem o cotidiano, né, das nossas experiências com Deus, né? As virtudes, as virtudes humanas, né, e cardeais ou teologais, a dimensão da nossa do nosso crescimento na fé, né, dos hábitos virtuosos e principalmente através da ação do Espírito. E para isso eu vou propor que nós iniciemos pelo resumo. Nós vamos iniciar pelo resumo e depois passamos para o texto para ter uma compreensão mais profunda. Acredito que com essa inversão simples pode ser um pouco mais fecundo o nosso estudo. Parágrafo 1833. A virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Definição clássica de virtude é aquilo que se faz repetidamente, a tal ponto que, além de ser um hábito, se torna algo inerente e que nos conduz para o nosso fim, para o nosso propósito de vida, né? O contrário disso seria o vício. Também é um hábito, mas uma disposição que vai nos degenerando, né? Parágrafo 1834 diz que as virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, né? Ordenando as nossas paixões, guiando-nos segundo a razão e a fé. Olha que curioso. Segundo a razão e a fé. Depois a gente vai entender por que é que o pecado, por exemplo, ele vai contra a razão, inclusive, né? A virtude, que é uma articulação da nossa inteligência e da nossa vontade para ordenar os nossos atos, ela é iluminada pela razão e pela fé, né? E as virtudes humanas, quando nós pensamos, nós agrupamos em 4 grupos, né? Ou melhor, a partir de 4 virtudes cardeais, né, se encabeçam todas as outras. Virtude cardeal, por isso, né? O cardo, em latim, significa eixo ou dobradiça, né? Quando a gente olha para uma apostila, por exemplo, a gente sabe que todas as folhas, elas estão encadernadas porque existe aqui essa espiral, né? Esse eixo. As 4 virtudes cardeais são a prudência e a justiça, a fortaleza e a temperança. Prudência, justiça, fortaleza e temperança são 4 eixos nos quais se articulam as demais virtudes, por assim dizer. A prudência, ela dispõe a razão, né? A razão prática a discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados. Então, o homem prudente, a mulher prudente,
vislumbra o fim e também encontra os meios adequados para conquistá-lo. Um homem prudente é esse. É aquele que sabe que para fazer uma viagem ele precisa calcular o tempo da viagem para que ele não chegue atrasado, por exemplo. Isso é prudência. Aquele que vai começar um empreendimento e primeiro mede os seus recursos. Isso é prudência. Agora, a justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Seria uma espécie de justiça distributiva. É claro que dentro da moral, a justiça ela pode ser mais esmiuçada, por assim dizer. Mas, a grosso modo, a virtude da justiça consiste em dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Aqui a gente recorda, inclusive, aquela máxima de Jesus, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui nós podemos tirar muitas conclusões, porque dar a Deus o que é de Deus significa muita coisa. A glória que lhe é devida, a nossa obediência, a nossa piedade, o nosso temor, a oferta das nossas vidas, né? Ao próximo cabe o respeito, cabe a caridade e assim por diante. Prudência, a gente pensa nos fins e nos meios. Justiça, a gente pensa em dar a cada um que lhe é devido, né? Ah, se eu encontrei, por exemplo, uma carteira na rua, ela não me pertence, eu deveria buscar dar a quem lhe é de direito. Ah, cara, mas eu não sei de quem, então posso deixar, por exemplo, na delegacia mais próxima, talvez a pessoa vá procurar por lá, uma possibilidade. Agora, a fortaleza, ela garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem. Então, se eu encontro, né, através da justiça, aquilo na minha vida que deve ser direcionado para Deus, e tento articular a minha circunstância concreta, de modo prudente, né? Ah, eu quero alcançar a santidade, porque a santidade de vida é justo diante de Deus. Eu devo buscar os meios corretos para isso, porque a pessoa prudente, ela entende, ah, então eu vou precisar ter rotina, eu vou precisar ter hábitos de oração, eu vou precisar de um plano de vida. Então, justiça, prudência. Mas para perseverar nesse plano de vida, né, de, ah, todos os dias eu quero rezar o texto, eu quero ler a liturgia diária, não sei. Para perseverar, eu preciso de fortaleza. Fortaleza para conseguir, nas alegrias e nas contrariedades, cumprir os meus propósitos, né? Fortaleza para vencer, né, os obstáculos, os vícios. E aqui a gente chega na quarta virtude cardeal, que é a temperança. Ela aponta para essa dimensão que acredito ser interessante a gente pensar no equilíbrio, e no sentido de Aristóteles. Né? O equilíbrio não é nem o excesso, nem a carência, mas é aquele meio. E não é meio no sentido de medíocre, né? Porque às vezes a gente fala, então a justa medida está no meio termo, significa que eu não preciso ser tão radical? Não. O equilíbrio na prática do bem existe uma radicalidade em combater o mal, por exemplo. Eu gosto de pensar que o equilíbrio é a escolha de trafegar como numa estrada, né? A estrada geralmente ela segue pelo topo, né, das partes mais altas do terreno, de modo que existem dois abismos, né, de um lado e de outro, do excesso ou da carência. E a nossa estrada consiste nesse ponto mediano em que nos conduz ao fim, à meta. E a temperança, nesse sentido, ela modera a atração dos prazeres sensíveis e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. O homem temperante, ele reconhece que eu não posso me deleitar excessivamente, por exemplo, com os bens dessa terra. A virtude da temperança me aponta para uma atitude de desapego, né? A virtude da temperança é aquela que me permite usar os bens desse tempo, mas para que eu conquiste os bens eternos, né? E de modo que em meio às coisas que passam, nós busquemos e o nosso coração esteja nas coisas que não passam, né? A temperança, ela passa por aí.
né? E moderar essa atração de prazeres sensíveis, e eu posso dar exemplos. Existem prazeres que não são pecado, né? Existem prazeres que são lícitos para um cristão, por exemplo. Ainda assim, não convém nos abandonarmos nesses prazeres. O que eu quero dizer é que, ainda que a pessoa ela diga, não, mas eu não estou fazendo nada de errado, mas será que eu não estou buscando excessivamente esses prazeres, né? Ah, muito conforto, entretenimento, né? A pessoa que às vezes ela não comete o pecado da gula pelo excesso de comida, mas é uma pessoa muito exigente no paladar, né? Ela mede quase que os grãos da açúcar ou do sal em qualquer alimento. Ela começa a ter um paladar muito sofisticado, por assim dizer. Será que não faltou um pouquinho de temperança? Será que ela não está excessivamente sensível, né, para realidades, né, que não são fim em si mesmas? As virtudes morais, elas crescem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. Curioso, né? Uma virtude moral, ela precisa ser semeada no terreno de, de três nutrientes, né? Essa educação, atos deliberados e perseverança no esforço, né? E é claro que em todo esse terreno existe uma chuva que fecunda essa terra, que é a graça divina, né? Ela vai purificar e elevar essas virtudes morais. Mas é isso mesmo, né? Para alguém ser bom, ele precisa aprender, ele precisa deliberadamente escolher perseverar e se esforçar. É por isso que uma sociedade virtuosa não aparece do dia para a noite. Ela exige uma iluminação da razão e um convite da vontade. Daí ser tão desafiador fazer com que uma sociedade ela possa progredir moralmente. E como é rápido e quase que lúdico, né? É assim, divertido, para o mal destruir uma sociedade, porque é fácil. Construir é difícil, destruir é fácil, né? Construir é árduo, laborioso, enquanto que destruir é recreativo, né? Parágrafo 1840. As virtudes teologais dispõem os cristãos a viverem em relação com a Santíssima Trindade. Tem Deus por origem, motivo e objeto. Repito, origem, motivo e objeto. É um Deus conhecido pela fé, esperado e amado por causa de si mesmo. Fé, esperança e caridade. A fé que me permite conhecer, a esperança que me permite buscá-lo e o amor que me permite unir-me a ele. Parágrafo 1841, nessas três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas informam e vivificam todas as virtudes morais. Percebem? A fé, a esperança e a caridade elevam as disposições humanas, elevam a um patamar superior. Isso é muito bonito. Pela fé, nós cremos em Deus, em tudo que Ele nos revelou e que a Santa Igreja nos propõe a crer. E pela esperança, nós desejamos e aguardamos de Deus, com uma firme confiança, a vida eterna e as graças para merecê-la. E pela caridade, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, são três virtudes que perfazem a nossa experiência com Deus. Com a fé, eu creio em Deus, no que Ele revelou e principalmente que chega a nós pela igreja. Pela esperança, eu desejo e aguardo principalmente a vida eterna. Pela caridade, eu amo a Deus. Eu cumpro o mandamento, né? Qual que é a plenitude dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o parágrafo 1845 me recorda de uma realidade sobrenatural, uma realidade espiritual, que são os 7 dons do Espírito Santo concedidos ao cristão, né? 3 deles
tocam principalmente a inteligência. E 4 tocam, sobretudo, a vontade, né? A sabedoria, a inteligência e o conselho infundem diretamente na razão, né? Sabedoria, inteligência e conselho. Enquanto que a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor a Deus tocam profundamente a nossa vontade, né? Ah, cara, mas a gente acabou de ver a fortaleza como uma virtude cardeal, né? Junto da justiça, da prudência e da temperança. É verdade. A gente também viu o conselho que tem a ver com a prudência. É isso mesmo, né? Esses 7 dons, eles são graças do Espírito para que a totalidade da nossa vida ela seja iluminada, né? Mas qual que é o dom supremo que Deus nos concede? O próprio Espírito. Ele é o dom do Pai, né? Agora, esse Espírito que nos foi dado e o qual habitou em nós pelo nosso batismo, ele realiza em nós certas operações, por assim dizer, né? A sabedoria nos faz reconhecer sumamente a ação de Deus, né? Ter um olhar sobrenatural. A inteligência me permite entender as realidades reveladas, né? O conselho, ele me capacita a cumprir aquilo que é próprio da prudência, né? O conselho me faz encontrar os meios, discernir as circunstâncias concretas, né? A fortaleza me concede a perseverança. Agora, a ciência me faz entender essas verdades de Deus, né? A ação de Deus na natureza, por exemplo. A piedade me dispõe para uma atitude religiosa, propriamente dita, né? É justo dar a Deus o que é de Deus, por exemplo. A piedade me ajuda, assim como o temor, que me faz temer ofender a Deus, da mesma forma com que me faz temer não cumprir a vocação a qual nós fomos chamados, que é a santidade. Ok? Nós podemos retomar, então, para nossa assimilação, né? Nós estamos dentro do artigo 7º, falando das virtudes, e nós já vimos que há uma disposição firme de fazer o bem, né? E o objeto da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Olha, eu sempre voltarei a esse conceito que aparece principalmente na espiritualidade oriental, né? A deificação, a teoses, né? Jesus Cristo mesmo nos recorda no Evangelho de João, né, que Deus nos criou para sermos deuses. É isso mesmo, né? Fomos feitos à sua imagem e semelhança. E o que que nos aproxima mais de Deus? O que mais nos aproxima de Deus é sermos canal da graça. Isso não é próprio do cristianismo. Eu digo, não é próprio assim. Existe já nos poetas gregos essa interpretação. O que é que faz o homem mais semelhante aos deuses? Trabalhar na salvação dos outros homens. Tá, fecha parênteses, né? O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Tornar-se semelhante. A imagem, ela está inscrita na nossa alma, é como que ontológico. Fomos feitos à imagem de Deus. E principalmente a imagem de quem? Do Filho. O Verbo que haveria de se encarnar, Jesus Cristo. Né? Desde toda a eternidade, o Pai vislumbrava no Filho o rosto de cada um de nós, ok? As feições, né? Agora, aquela imagem que nós podemos entender como a nossa natureza mais profunda, né, dessa disposição para sermos filhos de Deus, ela precisa ser complementada pela semelhança que nós perdemos no pecado, lembra? Então, a vida moral nos conduz a nos tornarmos semelhantes. Vamos lá, para um exemplo. Imaginem um fogo. Ele é incandescente, ele ilumina, ele aquece. Quando eu pego metal e eu exponho ele ao fogo, o tempo passa e o metal vai se tornando semelhante ao fogo. Ele vai ganhando aquelas feições. O metal incandescente, ele é semelhante ao fogo, né? Na cor, na temperatura, no brilho, né? Nessa incandescência.
né? Ele vai ficando mais fluido. Agora nos lembramos de Camões, né? Transforma-se o amador na coisa amada. É isso mesmo. A virtude, no fim das contas, é nos assemelharmos a Cristo. Vamos lá. Víamos as virtudes humanas e dizíamos que são disposições estáveis, perfeições habituais, né, da inteligência e da vontade que vão regular os nossos atos, as nossas paixões, né, iluminados aí pela razão e pela fé. Por que disposições estáveis? Porque o homem, a mulher, que são pontuais, por exemplo, eles não precisam fazer uma violência tão grande para chegarem no horário. Se eles já têm essa virtude da pontualidade, eles vão naturalmente ordenar suas vidas para isso. E aqui eu gostaria de ressaltar uma virtude fundamental: a ordem, né? Ela é fundamental, inclusive ela toca as outras quatro, né? Ela aparece nas quatro: na justiça, na temperança, na fortaleza, e na prudência. Essas virtudes elas propiciam, né, facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Tradução: a pessoa que foi bem educada, que cresceu num ambiente ordenado, ela tende a ter mais facilidade para se livrar do pecado. Mas, claro, vai existir um influxo da graça. Mas isso é bom termos em conta. Porque uma pessoa que já tem a vida toda muito ordenada, ela não vai ter tanto esforço para se livrar de determinados vícios. Agora, uma pessoa que não aprendeu a fé, que não foi bem educada, que cresceu num ambiente muito desordenado, imoral, a violência que ela vai precisar fazer para se livrar de determinados vícios é muito maior. Por isso que nós deveríamos ser muito cautelosos se formos considerar a atitude de outra pessoa, né? Às vezes tem gente que pensa, você está vendo a coisa certa, é só fazer, né? Não funciona tão bem, né? Sócrates, ele até apontava para um certo espiritualismo. Não, peraí, a pessoa ela sabe o que é o certo, ela vai fazer o certo. Aí Platão já entendeu que definitivamente as coisas não funcionam assim. E para Aristóteles isso ficou ainda muito mais claro. E aí ele esclarece isso na Ética a Nicômaco, por exemplo. A pessoa virtuosa, ela livremente vai praticar o bem. Mas para ser virtuoso, você precisa de uma caminhada. Ah, não, cara, eu sempre tive muita facilidade nisso, 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 nisso. Então, louva a Deus pela educação que você teve, pelo o ambiente familiar que você foi educado. Porque existem pessoas que crescem em ambientes tão desordenados que para elas se livrarem assim de pecados graves já é uma graça gigante. Ainda sobre as virtudes humanas, é interessante nós pensarmos o seguinte: Deus, ele conta com a nossa natureza, né? A graça não destrói a natureza, ela aperfeiçoa, né? A graça, no fim das contas, então, ela supõe a natureza. E, e o agir bem, o agir correto diante de Deus, ele vai começar com o agir correto diante dos homens, né? Então, a pessoa que quer buscar a santidade, ela começa arrumando a cama, né? Fazendo o arroz com feijão, as tarefas, né? Cumpre bem o ordinário para que assim nós possamos chegar ao extraordinário, né? Falei aí, né, do cardo ser essa dobradiça em torno das quais se agrupam as outras virtudes, né? A prudência, como essa disposição a praticar e discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem, né? E encontrar os meios adequados.
O prudente, ele não é legalista. O prudente não é rigorista ou moralista. A pessoa prudente, ela sabe encontrar a forma correta de praticar os mandamentos, de praticar a lei de Deus. O mandamento que eu tenho é de ir aos domingos à missa, né? Preciso participar da missa inteira aos domingos e festas, né? Mas eu sei que eu preciso ir à missa, mas quando eu estou saindo, algum parente passa mal e precisa de alguém para levá-lo no hospital. A pessoa prudente, ela sabe, na circunstância concreta, a obrigação e o dever dela é um dever de caridade para com essa pessoa. Mas aí eu vou deixar de ir à missa, sim. Eu vou deixar de ir à missa, porque existe um dever de caridade para com essa outra pessoa. A justiça vai me mostrar, inclusive, isso, porque eu vou buscar dar a Deus o que é de Deus e ao próximo que lhe é devido, né? Quando eu falo na justiça para com Deus, eu penso na justiça na virtude da religião, né? A religião, ela passa por aí. Por que é que nós vamos, né, à igreja, né, aos domingos, comungamos pelo menos no período da Páscoa e fazemos a confissão pelo menos uma vez por ano? Por que é que ajudamos a igreja com suas necessidades materiais, né? Falando aqui dos mandamentos da igreja. São virtudes da justiça para com Deus, né? Isso é próprio da religião. Não, eu não faço isso não, eu falo com Deus na minha casa, né? Mas peraí, será que eu estou dando a Deus o que ele merece? A fortaleza, ela dá uma segurança, né? Para que sejamos perseverantes na busca do bem. E, inclusive, é por meio da virtude da fortaleza que vamos tendo força para resistir às tentações, para nos livrar dos obstáculos. A temperança, ela diz respeito a essa atração, né, dos prazeres. Então, um espírito temperante, ele sabe usar na medida correta os bens criados, né? Muitas vezes a pessoa distraída ou desavisada, ela cai em pecados graves porque ela foi intemperante, né? Ou foi imprudente ou intemperante, né? Não, eu estava fazendo uma coisa que não era errado, mas só que você foi fazendo aquilo excessivamente, né? Olha esse último parágrafo, no final do 1809. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e em toda forma de agir, né? Deuteronômio 6, 4, 5 e 6 fala disso, né? Chamar Israel Adonai, Adonai Errad, Adonai Elohenu, né? Amar a Deus de todo o coração, porque o Senhor é um, o Senhor é único. Então, aqui existe, né, o dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, fortaleza, que obedece exclusivamente a ele, consiste a justiça, e que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo mal, ou melhor, pelo ardil e pela mentira, né? Então, a prudência. Quando a gente pensa na justiça, né? Santo Tomás ele lembra que uma lei iníqua não obriga a consciência. Então, alguém me obrigou a imolar um sacrifício para um ídolo, né? Colocar incenso para um ídolo. O Antigo Testamento está cheio disso. Olha lá para o livro de Segundo Macabeus, né? Os 7 Macabeus e aquela mãe. Aquela tortura que eles sofreram e o martírio que eles viveram é para dar a Deus o que lhe é devido, assim como os outros mártires ao longo da igreja. Pode acontecer de chegar em tempos assim, para sermos fiéis a Deus, poderemos ser punidos pela justiça humana. Agora, as virtudes e a graça é exatamente essa articulação da dimensão humana
porque Deus ele age na nossa natureza, né? Parágrafo 1811 nos livra do pelagianismo. Para Pelágio, o ser humano ele foi criado bom o bastante para conseguir fazer tudo por ele mesmo, né? O que seria a graça de Deus? Ter criado o ser humano com livre-arbítrio. Papa Francisco havia alertado naquela encíclica Alegrai-vos e Exultai que o neopelagianismo é um risco para nós hoje, né? De tentarmos, por meios puramente humanos, conquistar aí a santidade de vida. Existem muitos influenciadores católicos que são seduzidos por isso, né? Como se a vida cristã fosse uma performance. Então, você vai adequando o teu vestuário, o teu vocabulário, o teu ciclo, né, de amizades, o teu padrão de comportamento, e só por um esforço natural, humano, você vai conquistar a santidade. Santidade é, antes de mais nada, uma obra do Espírito em nós. Então, não consiste em fazermos a nossa vontade, mas fazermos a vontade de Deus. Por que eu estou voltando aqui? Porque o homem, ferido pelo pecado, ele é incapaz de conquistar a santidade pelas próprias forças. Por isso que a graça, ela aperfeiçoa e supõe a natureza. Então, sim, eu preciso abrir o meu coração. Mas depois de abrir o meu coração, Deus ele vai ser generoso em me sustentar. E aqui nós temos as virtudes teologais, né? Fé, a esperança e a caridade, elas têm origem, motivo e objeto em Deus. Né? Essas três virtudes, elas são infundidas por Deus. Então, nós sabemos que elas são infundidas principalmente no batismo, são renovadas no sacramento da confirmação, elas são vivificadas em cada comunhão eucarística, né? A nossa vida espiritual é viva por isso, por um influxo da graça em nós. O que é influxo da graça? É a vida que Deus nos comunica. Ah, cara, mas ainda não estou entendendo. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. A lâmpada no teto da nossa casa, ela ilumina porque existe energia elétrica passando por aqueles fios. Sem energia elétrica, sem as ondas eletromagnéticas que produzem aquela corrente, não existe luz. Então, nós precisamos reconhecer que existe esse influxo da vida divina em nós, que nos vivifica. Ah, cara, mas tem muita gente que está no pecado e continua vivendo. Não sei se daria para chamar assim de vida, pelo menos não é vida plena, né? Porque a Zoé, né, a vida plena, a vida no espírito, ela me aponta para a eternidade. Né? Uma pessoa que vive no pecado, a vida dela sempre vai ser marcada por uma certa sombra da morte. A fé, sobre crer, né? Sobre viver como alguém que acredita, né? Uma fé viva, ela se manifesta nas obras. E não é só uma fé guardada para si ou vivida, mas também uma fé professada, testemunhada e difundida. O serviço e o testemunho da fé são requisitos para a salvação. Né? Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens. Isso aqui é muito sério, porque existe muito cristão hoje que vive uma espécie de fé privada, mas a conduta dele acaba contradizendo, né? Peraí, você crê em Jesus Cristo e você não anuncia? Você não busca ninguém para a igreja? Que é isso? Olha lá, a esperança fala desse desejo e dessa confiança na vida eterna, né? No reino de Deus, né? Nesse socorro do Espírito que nos purifica, que nos protege do desânimo, né? Essa aspiração.
essa sede de eternidade que existe no coração humano aponta para essa esperança, né? Ah, aquela cartilha, por assim dizer, né, do início do Evangelho, lá no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados aqueles que são construtores da paz, porque deles é o reino dos céus. Essa, essas realidades que nos apontam para a vida eterna, não é o que Karl Marx dizia, né? A religião, ela é uma espécie de anestésico para que o ser humano ele suporte as contrariedades e a ausência de sentido dessa vida, né? Não é verdade. A gente sabe disso. Mas para eles a esperança cristã era uma ilusão. Nietzsche, por exemplo, falava que aqueles homens cristãos são fracos. Eles não são capazes de suportar a dureza da vida e de transformar esse mundo. Então eles projetam a felicidade para um mundo supraterreno. Augusto Comte ou Freud, por exemplo, né? Uma espécie de projeção. Augusto Comte ele trata a religião como uma atitude de infantilidade, né? Que curioso, né? Porque para entender o cristianismo e para se comprometer parece que precisa ser muito, mas muito maduro. Parece que exige muita fibra, enfim. 1821 fala sobre nós podemos esperar, né, a glória do céu prometida por Deus aos que o amam e fazem a sua vontade. E aquela expressão, né, latina pode nos ajudar. Omnia in bonum. Todas as coisas cooperam para o bem. Omnia in bonum. Ou dito de outro modo, não? Deus ele nunca permite o mal sem que ele possa tirar um bem maior. Ah, cara, mas eu passei por uma tragédia. Eu acho que é o fim. Olha, se você se voltar para Deus, ele pode te dar força para sair melhor, para tirar um bem maior disso tudo. Ah, cara, como assim olha para a cruz? O maior mal da história humana é Cristo ser crucificado e morto numa cruz. E Deus tirou o maior bem da história, né? Daí a nossa esperança não decepciona, não é em vão, né? São Paulo diz isso, né? Se Cristo morreu, vã é nossa fé. Mas se ele ressuscitou, a nossa esperança ela é viva. Aí depois nós temos a caridade. A caridade, né, também traduzida por amor, é um amor de plenitude, né? De amar a Deus, de amar o próximo, né? De permanecer nesse amor, de amar como Cristo. E esse amor não é sentimento. Ah, não, o importante é amar a Deus, né? Mas Jesus diz, olha, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Os apóstolos vão recordar isso nos seus textos. O perfeito amor é aquele que cumpre a palavra de Deus, né? Que escuta e coloca em prática. E claro, 1 Coríntios 13. Talvez pudesse ser nossa oração ao longo dessa semana, né? A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por isso que o amor jamais acabará. E por isso que sem a caridade de nada valeria os nossos esforços, né? E por isso que a caridade ela anima, ela inspira as outras virtudes, ela ordena o espírito humano, ela dá liberdade de filho de Deus e é a que vai existir eternamente, né? A fé, a esperança, essas passarão, mas a caridade jamais acabará. Eu dizia dos dons do Espírito Santo, mas é bom lembrar dessa outra lista, né, de 12 frutos do Espírito. Os dons são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 7. Agora nós temos essa lista interessante no livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que
que são elencados 12 frutos, né? Que seriam caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. A pessoa que vive unida a Deus, que cultiva uma experiência com Deus, né, que persevera, ela vai começar a encontrar na vida dela essas graças, né, esses frutos. Agora, para a conclusão desse nosso estudo, vamos para o artigo 8º, que apresenta um pouquinho sobre o que é a realidade do pecado, né? É um elemento central na compreensão da moral cristã, porque a gente sabe que o pecado é um desvio da vontade de Deus, é uma ofensa contra Deus, é uma ferida na alma. O pecado é exatamente o terreno que nos afasta da nossa natureza e da vontade de Deus. A sociedade moderna, ela insiste em negar essa realidade, como se o errado e o certo fossem questão de construção social, né? Ah, o errado não é errado se te faz bem, né? Aí daqui a pouco a gente tem problema, né? Engraçado que a sociedade, ela rejeitou os valores cristãos, mas aí ela cria e coloca no lugar uma agenda muitas vezes mais intolerante do que a que ela rejeitou, né? Existe um moralismo hoje absurdo que perfaz toda a sociedade. A gente sabe disso, por exemplo, pelo humor. O humor ele marca muito o que uma sociedade tolera ou não. Ah, ou então outras expressões ou circunstâncias que a gente sabe que a gente não pode ser muito espontâneo. Quem está nas mídias sociais sabe que espontaneidade geralmente produz cancelamento, né? Tudo bem, então certo e errado para nós cristãos não é uma questão de democracia, não se define o certo e o errado por maioria de votos. O certo e o errado eles são inerentes à realidade, né? A moral ela passa por aquilo que a gente chama de lei. Existe a lei divina inscrita na realidade, ela vai ser revelada a nós. Existe também a lei humana que deve ser harmônica com essa lei divina, em última instância. Não que a sociedade precise viver numa teocracia, não é isso. Mas se a lei ela for coerente aos ditames da razão, ela vai, por tabela, né? Por consequência, ser coerente com os ditames da fé. Então, a lei ela pode ser positivada ou por Deus ou pelos homens. Essa lei, se é divina, ela pode ser a lei eterna ou aquela que ele nos revelou, ou aquele inseriu na natureza, a lei natural. Ou então ela tem origem humana. E aí pode ser uma lei positivada na igreja ou uma lei do direito civil, por exemplo. O pecado é a transgressão da lei. A gente pode inverter a ordem. Se não houvesse pecado, talvez nem vislumbraríamos a lei, entende? É igual o passarinho que bate no vidro. Antes de bater no vidro, o passarinho não sabia que o vidro existia. A gente conhece a lei geralmente quando ela vai ser transgredida. Vamos lá para a prática, né? Se existe placa é porque existe história, né? A gente costuma falar isso. Ou se existe uma lei é porque provavelmente alguém transgrediu ou pode transgredir aquela lei. Não tem nenhuma lei que te impede de sair flutuando sobre a calçada da sua rua. Por quê? Porque isso não é possível para nós. Então, as leis, elas existem justamente porque elas são infringidas. Porque senão não precisava dela, né? Geralmente é assim, né?
Deus ele tinha dito, né, para Adão e Eva obedecerem. Aí o relato que estabiliza isso é aquele do capítulo 3º, que teriam tomado do fruto da árvore do bem e do mal. E dali vem toda a desordem na natureza, na humanidade. A maior prova da gravidade do pecado original e do pecado humano foi o remédio que foi necessário, né? Que foi a entrega de Jesus Cristo na cruz. Se o remédio foi tão radical, me leva a entender que também era muito grave a doença, né? Sim ou não? A gravidade do tratamento mostra a gravidade da doença. Ok, então a misericórdia de Deus, ela é manifesta, provada em Jesus Cristo. O pecado, ele existe. Existem dois pecados, por assim dizer. O pecado original é aquele que colocou toda a humanidade numa condição de exílio, né? Toda a humanidade por conta do pecado original, que foi um pecado contraído, né? É assim que ele aparece em cada alma humana, que a ausência da graça de Deus, ele advém desde os primeiros pais. E existe o pecado cometido, aquele pecado pessoal. O pecado sempre, em última análise, ele é pessoal, né? Mas então existe esse pecado contraído e o pecado cometido. Por isso que a criança precisa ser batizada, por exemplo. Assim é que ela vai ser livre do pecado contraído. E depois, na nossa vida, no sacramento da confissão, nos reestabelece na graça de Deus se tivermos cometido algum pecado. Olha lá, parágrafo 1847, essa máxima dos padres da igreja, né? Deus, que nos criou sem nós, não nos quis salvar-nos sem nós. Então, é por isso que a gente precisa cooperar para a graça produzir efeito. São João ele vai dizer, olha, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você confessa os seus pecados, Jesus ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. E aí São Paulo recorda que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Naquele texto de São Paulo aos Romanos, né, capítulo 3 ao 7, por exemplo, é um tratado sobre a graça de Deus. É que se o pecado ele tinha entrado no mundo através de um homem, por meio de um homem entrou no mundo a salvação e a vida eterna. Se por meio da desobediência de um veio a morte, por meio da obediência de Jesus Cristo nos veio a vida eterna. Então é sempre assim que começa o querigma cristão, o anúncio, né? Olha, a gente precisa reconhecer os nossos pecados e nos converter, porque é dessa situação que depende a graça de Deus. Não adianta eu simplesmente falar para a pessoa que ela é boa e que Deus a ama muito. Não, eu preciso falar, olha, existe o pecado e você precisa se converter, né? Essa conversão que a gente fala é diferente da conversão dos muçulmanos, por exemplo. Para o muçulmano, o ser humano ele já nasce como um fiel a Deus. Deus em árabe é Allah, né? Deus em árabe se diz Allah. Então, os seres humanos eles já nasceriam assim. Só que existem seres humanos que vão nascer nos lugares que vão aprender doutrinas depravadas, como os cristãos, por exemplo. E aí eles precisariam passar por uma reversão, mas é uma reversão numa prática ritual, religiosa. Para o cristão, a conversão é mais do que isso. Ah, eu me converti, agora eu sou católico, aceitei Jesus. Não, para a gente conversão é diária. Matar o homem velho, né? Viver para Cristo, lutar contra o pecado, morrer para nós mesmos, combater o egoísmo. Isso é conversão.
Então vamos lá, definição de pecado. Olha, beleza, catecismo é bom, é prático, né? 1849. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. Lembra que eu falei que o pecado é uma falta contra a razão? Ah, quer dizer que então eu não preciso de fé para reconhecer o pecado? Não. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Aí eu preciso de fé para entender, né? Essa, essa ofensa a Deus. Mas passa por um apego desordenado, perverso, né, a certos bens. Quem que explicou isso para a gente? Santo Agostinho, no livro De Libero Arbitrio. Ele fala, né? O que que é o mal moral? É abrir mão de um bem superior para escolher um bem inferior, né? A pessoa que peca no pecado da gula, ela abre mão da virtude da ordem e da temperança para se entregar aos prazeres sensíveis. E assim, qualquer um dos sete pecados capitais, como a gente vai ver. Então, o pecado, ele, essa ofensa toda, essa falta, mas também fere a natureza do homem e fere a nossa união com os outros. Por isso que se os homens de hoje, do nosso tempo, reconhecessem a dignidade que possuem, já se livrariam de uma multidão de pecados, né? Pecados na dimensão da sexualidade, por exemplo. Eles são pecados que tiram a dignidade do homem, né? Tiram a dignidade humana. Então, se os seres humanos reconhecessem a própria dignidade, teriam outra conduta com relação à sua sexualidade, por exemplo. Então, o pecado, ele é essa ofensa contra Deus, ele tira o amor de Deus dos nossos corações, né? E por isso que ele o protótipo de todo pecado é a desobediência, que aparece lá no capítulo 3 de Gênesis. Todo pecado, ele tem essa estrutura de desobedecer a Deus, porque Deus nos aponta para o bem supremo. Se eu escolhi um bem inferior, é porque eu desobedeci ao que ele me diz. Então, Santo Agostinho também vai nos ajudar a entender que o pecado é um amor desordenado por si mesmo até o desprezo de Deus. Isso ele fala naquele livro Cidade de Deus, né? A cidade de Deus, ela é construída no desapego por nós mesmos e no amor às coisas de Deus. Enquanto que a cidade dos homens é um amor por si mesmo até o desprezo de Deus, né? Daí o orgulho é diametralmente oposto, né? Contrário à obediência a Jesus. Por isso que Jesus é manso e humilde. A humildade de Jesus conquistou para nós aquilo que a soberba de Lúcifer nos fez perder, né? 1851, na hora da paixão de Cristo, né? O pecado mostra o seu grau máximo de violência e sua multiplicidade, né? Inclusive ali na experiência da paixão de Cristo, o pecado ele aparece em vários personagens, né? Na incredulidade de alguns, no ódio dos assassinos, na rejeição e zombaria dos chefes do povo, a covardia de Pilatos, a crueldade dos soldados, a traição de Judas e a negação de Pedro, né? Os discípulos que o abandonam, são todos personagens que estão ali vivendo algum tipo de pecado. E claro, na hora do poder das trevas, ali às 3 da tarde, né? O príncipe deste mundo, ele foi destruído, né? Em seu poder por conta do sacrifício de Cristo, né? A diversidade de pecados, né? São Paulo, ele é um dos principais a nos ajudar a entender. Seus textos, né? Todos nos ajudam a entender um pouquinho sobre quais os tipos de pecado, né? Ele faz algumas listas. E aí nós podemos distinguir, né? Com relação ao objeto. O ato humano, a gente já tinha entendido isso, né?
O ato humano, ele tem um objeto, tem uma intenção, né? São três as realidades do ato humano: a matéria, o objeto e a intenção, né? Não, peraí. Eu misturei o objeto e a matéria, né? Objeto e matéria, intenção e finalidade fazem o ato humano. Então, pode-se, 1853, pode-se distinguir os pecados segundo o objeto, segundo a virtude a que se opõe, né, por excesso por defeito, ou segundo os mandamentos que eles contrariam, né? E também se eles dizem respeito a Deus, ao próximo ou a nós mesmos. E assim dividir em pecados espirituais ou carnais, ou então pecados por pensamento, palavra, ato ou omissão, e todos os tipos de pecado eles estão sempre enraizados na vontade humana. O pecado nasce da vontade humana, do abuso da nossa liberdade, né? E por isso que Deus, Jesus, ele vai dizer, né? O pecado ele sai do coração do homem. Sobre a gravidade, um pecado pode ser mortal ou venial, né? Isso aí diz respeito à gravidade, né? O mortal ele é grave porque produz em nós a morte, né? O pecado mortal é aquele que nos rouba a vida eterna. É uma infração direta da lei de Deus, né? Ele destrói a caridade no coração do homem, desvia o homem do seu fim último, que é Deus, e o pecado venial, ele não vai provocar essa ruptura total, mas ele ofende e fere a nossa união com Deus, né? O pecado mortal, ele pode ser superado através da confissão, através do sacramento da reconciliação, né? Porque há no pecado mortal matéria para ele ser mortal, né? Seja contra Deus, como blasfêmia ou perjúrio, né? Ou contra o amor ao próximo, homicídio, adultério, né? E por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si essa desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, como uma palavra ociosa, né? Riso supérfluo, brincadeiras de mau gosto, tais pecados seriam veniais, né? E aí, 1857, o básico, né? Para que um pecado seja mortal, requerem-se três condições ao mesmo tempo. Todo pecado mortal, ele tem por objeto uma matéria grave, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Então, a pessoa fez uma coisa errada, sabia que era errado e fez por querer. A matéria grave é precisamente os 10 mandamentos, né? Então, para não cometer um pecado grave, é só não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar ninguém, honrar o pai e a mãe, né? Não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas alheias. E a gravidade do pecado ela pode mudar um pouco, né? É um pecado grave. Tudo bem. Agora eu tenho que entender a gravidade. Peraí, foi a violência contra um pai ou a violência contra um estranho? Isso aí pode aumentar a gravidade, né? Ou atenuar, né? O que geralmente vai atenuar, é claro que não diminui nem excusa, né, a pessoa, mas se ela fez sem tanta vontade ou sem tanta consciência, isso pode atenuar, né? O pecado mortal, então, né, requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Tem que saber que está errado e fazer por querer. E por isso 1860 fala da ignorância, né? A pessoa que está na ignorância, às vezes ela comete alguma coisa que objetivamente é errado, mas ela não sabe. Então, dependendo, pode ser que ela até seja escusada da falta.
ninguém nunca me contou que não pagar o dízimo é pecado, né? Pelo menos o que está ao meu alcance, ninguém nunca me falou que eu tinha que confessar pelo menos uma vez por ano. Eu não sabia. Então não foi pecado. Agora, um pecado que tenha malícia, né, deliberadamente, é claro que ele encerra uma gravidade maior, né? O pecado mortal é uma possibilidade que aparece por conta da condição do ser humano, de ter livre-arbítrio, mas a consequência dele é a escravidão, é a perda da caridade, a privação da graça santificante, né? E, como consequência, né, se esse estado de pecado ele permanece, se a graça não for recuperada, né, mediante o arrependimento e o perdão de Deus, ele causa exclusão do reino de Deus, né? E, consequentemente, a morte eterna no inferno, né? Já que a nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. Ah, cara, mas eu não acredito que ninguém vai para o inferno porque Deus é bom. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Deus é bom, mas o pecador que rejeita a bondade de Deus vai parar no inferno, né? O pecado venial é quando não se observa em matéria leve aquilo que a lei moral diz, ou quando se desobedece à lei, que é matéria grave, mas sem pleno consentimento, né? Ah, as situações que tocam em alguma medida dos 10 mandamentos, mas não diretamente, né, elas vão configurar pecado venial. O pecado venial deliberado, e que fica sem arrependimento, dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal, né? Por isso que a gente não pode achar normal, né? Ainda que seja comum, o pecado não é normal. O homem não pode, ele pode até não conseguir se livrar de todos os pecados veniais, mas ele não pode tratá-los como insignificantes, né? Porque um grande número de gotas ele vai encher o rio, né? Então, um grande número de objetos soma uma grande massa, né? O 1864 fala daquela blasfêmia contra o Espírito que não é perdoada. E aí o parágrafo é muito claro, olha, a misericórdia de Deus não tem limite. Então, o que é esse pecado? É quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento. É, a pessoa que desespera, fala, Deus não é capaz de me perdoar, aí a pessoa mesma não acolhe o perdão de Deus. Eu cometi um pecado que não tem mais solução. E aí faz como Judas, né? Vai e se mata por remorso, né? Não acolheu a misericórdia de Deus. Aí, é claro, é um pecado contra o Espírito de Deus, né? Não tem espaço para ele agir. Aí, sobre a proliferação do pecado, a gente tem essa realidade viciosa, né? A pessoa que vive no pecado, ela vai ficando viciada, né? Então, uma pessoa que está num vício, ela vai ter muito mais dificuldade para se livrar. E existem 7 vícios capitais, né? 7 vícios que vão sendo como que correntes, né? O hábito da pessoa vai ficando preso naquilo ali. Que é o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. O, o orgulho, a avareza, a inveja, né, são atitudes que vão fazendo com que a pessoa ela vá numa espiral de pecado, né? A ira, a impureza. E, repito, são vícios. Então, não é só um único ato isolado, né? Pode acontecer um pecado isolado assim, mas os vícios capitais, né? Eles geralmente estão ali numa repetição, né? A pessoa que às vezes comeu demais na ceia de Natal, ela pode ter pecado um pouco por temperança, né? Por falta de temperança, a- se expôs à gula, né? Mas a gula em si é um vício. É a pessoa que naturalmente, né?
nas refeições, com frequência, ela peca por excesso, né? O preguiçoso, ele é preguiçoso, né? É um estado. Então, ele vai precisar se livrar disso com hábitos virtuosos. O pecado, ele é sempre pessoal, mas também temos responsabilidade em pecados de outros, né? Se você participa, se mandou, aconselhou, ou provocou, se não advertiu, né? Protegendo quem faz o mal. E tem o 1869 que fala desse pecado social, né? O que é o pecado social? É quando um comportamento pecaminoso, um vício, passa a fazer parte da sociedade, entendeu? É uma estrutura de pecado já, né? As pessoas, naturalmente, entre aspas, né? Elas vão nessa realidade fazendo uma coisa que é errada como se fosse normal. Maledicência, por exemplo, né? Pessoas estão habituadas a falar mal umas das outras. Mas o pecado social nós poderíamos entender, por exemplo, a miséria, né? A quantidade de pessoas que vivem na pobreza, ela está ligada a um pecado social. São várias pessoas que têm posse, que têm condição, mas que internalizaram que não tem que fazer nada para ajudar o próximo, porque os outros não fazem. Então, se os outros não estão praticando a caridade, eu também não pratico. E aí a miséria ela vai crescendo por conta de um pecado que é social. É a soma dos pecados individuais. Ok? Então a gente conclui por aqui esse nosso estudo, sabendo que esse assunto não pode ser esgotado assim de modo tão rápido, né? Porque moral rende muito mais discussão, mas por hora nós encerramos.